A autoclavagem é um tipo de tratamento térmico que consiste em manter materiais contaminados a temperaturas elevadas durante um período suficiente para destruir os agentes patogênicos presentes neles. Processo muito utilizado em hospitais, inclui ciclos de compressão e descompressão, de modo a facilitar o contato desses materiais com vapor d'água. Em hospitais e laboratórios, usualmente, são utilizadas autoclaves de 100 litros, que podem atingir uma temperatura de 135 graus Celsius. A pergunta é a seguinte: a pressão final atingida pelo vapor d'água nessa autoclave, partindo de 1 atm 25 graus Celsius, é próxima de... Ele pede para a gente partir de uma pressão e de uma temperatura bem estabelecidas. Bom, vamos lá. O primeiro detalhe que a questão exige é que o estudante fique atento ao volume da autoclave. É um volume de 100. Ela mais quente ou mais fria não faz diferença. As dimensões internas dela são constantes. Então, mais quente ou mais fria, o volume ele é algo constante. Totalmente constante. Então, o que nós vamos usar aqui? A equação Geraldo. Geral dos gases. Que nós temos uma transformação, nós estamos partindo de uma certa pressão e temperatura para chegar numa temperatura maior dentro de um volume constante e a pergunta é a pressão final. Então, está tendo uma transformação gasosa, então nós vamos P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Se o volume é constante, o V1 é igual a V2. Eu vou poder cortar, porque na hora que eu passar o V1 dividindo, eu vou poder cancelar. Vai sobrar P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Lembrando que nesse tipo de equação com gases, a gente nunca trabalha com temperatura em Celsius. Então a dica é transformar essa temperatura em Kelvin. E como é que eu transformo uma temperatura de Celsius para Kelvin? Eu somo aos Celsius 273. No caso da temperatura inicial, T1 vai ser 25 mais 273, o que vai totalizar 298 kelvins. No caso da segunda temperatura final, vai ser 135 mais 273, o que vai totalizar em Kelvin 408 kelvins. São esses valores que eu vou substituir aqui nesta equação. Pressão inicial, pedido foi a 1 atm, pressão atmosférica. Temperatura inicial, 25, que são exatos 298 kelvins. Pressão final é o que ele quer saber. E a temperatura final, 408 kelvins. Kelvin vai cortar com Kelvin. Eu vou passar o 400 multiplicando. 400 vezes 1 atm sobre 298. Então, P2 vai ser 408 sobre 298 atms. Então, resolvendo esse cálculo, a gente encontra que 408 dividido por 298 dá aproximadamente 1,37 atms, como pressão dentro da autoclave a 135 graus Celsius, e, portanto, a nossa resposta é letra C de casa.